Gente, vamos girar o assunto aqui no nosso 3 em 1, saindo da Rússia e falando de uma outra guerra, a guerra nacional. Aqui tem pesquisa eleitoral de 2022 e a pesquisa Poder Data mostra que 54% dos que votaram no presidente Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018 o consideram o melhor candidato para este ano em 2022. Nós já estamos vendo a arte na tela, como vocês estão vendo aí, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato que mais herda votos de Bolsonaro em 2018, com 17%. Aliás, esse é o tema da nossa enquete que está aberta no portal da Jovem Pan News nesse exato momento para você ir lá e votar. Deixa a sua participação, o seu voto. Você vai deixar de votar no presidente Bolsonaro para a presidência da República? Sim ou não? Vote e, inclusive, mande um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11-9-3117-0620. Vamos colocar o nosso time aqui na tela, produção, justamente para a gente poder conversar aqui com o Piperno, o Serrão, o Marco e o Constantino a respeito dessa resistência. Marco, eu começo você, já que você apareceu inicialmente na nossa tela, eu começo com você justamente buscando entender um pouco dessa resistência do eleitorado do presidente da República. Ela se mantém até o fim dessa eleição? A eleição está praticamente dividida, né, desde o começo, em dois grandes polos de pensamento. Existe uma tentativa de uma terceira via que até agora se frustrou, porque não consegue oferecer proposta nem crítica construtiva, é só destruição de tudo que é lado. Destruição do governo federal, uma não destruição da esquerda, do papel surreal que o Supremo tem exercido constantemente contra as liberdades individuais, contra as prerrogativas do cidadão brasileiro. E então, quem ganha nessa discussão toda é só o pessoal da esquerda, né? Os amigos de Piperno, que têm levado a vantagem junto com as estatísticas que são inflacionadas por essa perspectiva que até agora tende a ser, Paulo, só uma espécie de futurologia de segunda categoria, porque no fundo existe um bombardeio midiático atualmente, né, e desde o começo do governo Bolsonaro, que vai se levar durante as eleições, né, ele vai ser levado durante as eleições, mas o debate e as pessoas vão começar a enxergar que não tem saída. Então, eu enxergo que, do ponto de vista da realidade, as pessoas vão gradualmente começar a entender que nosso amigo João Dória é traço, que qualquer alternativa que viria da direita, o Ávila, por exemplo, é traço, que não tem Ciro, cavalo paraguaio. Todo esse pessoal vai começar a sair de cena aos poucos. E a população vai entender, inexoravelmente, né, sem dúvida, que o polo vai ser entre o Bolsonaro, com os defeitos e as qualidades dele, e o ex-presidiário. Então vai ser esse o embate que a gente vai enxergar do ponto de vista da nossa realidade. Ninguém está conseguindo se colocar, e não vai ser em 2 meses que o pessoal vai se colocar como terceira via, porque não tem nada de construtivo. Nenhuma terceira via apresentou nada de propositivo ou de interessante ou de relevante para o debate público. É só criticar o governo federal de maneira extremada e ajudar o ex-presidiário com os números atuais que essas pesquisas lançam. Ô Piperno, hoje é dia 21 de fevereiro, a eleição é no início de outubro. 2 de outubro. 2 de outubro, muito bem lembrado. Qual que é o prazo que você acha que a gente vai poder ter justamente a certeza de que será Bolsonaro versus Lula? Não sei se a gente vai ter essa certeza em algum momento, porque eu, infelizmente, não tenho essa bola de cristal como o Marco Antônio. Não sei se a definição vai se afunilar entre o ex-presidente muito bem sucedido, 87% de aprovação, Lula, contra o nefasto, que tem índices de rejeição aí estratosféricos. Não sei se vai acontecer isso, não sei se alguém vai conseguir romper esse cerco. Hoje, 21 de fevereiro, como você disse, aliás, faltam 313 dias para o final do governo Bolsonaro. Pode parecer muito, mas já foi bem pior. Você está contando? Ele está, todo dia ele acorda, ele faz a reza dele pro Lula. Pelo amor de Deus, isso faz muito mal para o país, né? Enfim, mas voltando aí à questão central, eu não sei se algum dos pré-candidatos vai conseguir realmente furar essa bipolarização. Mas eu acho, Paulo, que a partir de abril, quando acontecerem as desincompatibilizações, né,
quando se aproximar aí o prazo final para a constituição ou não das federações, eu acho que o quadro pode sofrer mudanças, né? A gente vai ver outros alinhamentos, ou pelo menos existe essa possibilidade. A gente sabe que, por exemplo, o PT nunca foi generoso com possíveis aliados e há uma dificuldade na negociação com o PSB. A gente sabe, por exemplo, que parte da base que hoje anuncia apoio ao presidente Bolsonaro, lá no Norte e Nordeste principalmente, ela se dilui em outras candidaturas. Então o fato é que está muito cedo. Agora esse número aí, ele mostra também aquilo que eu fiquei rouco de falar muitas vezes, né? Boa parte da base de apoio do presidente Bolsonaro em 2018, ela se dispersou e boa parte, uma parte considerável de quem vota em Bolsonaro e de quem vota em Lula, ele não está fazendo isso exclusivamente movido por razões ideológicas. Às vezes é o eleitor mais humilde que identifica nesse ou naquele uma possibilidade de que lhe sejam concedidos benefícios, vantagens. Então, é por isso que há uma parcela substancial de eleitores de Bolsonaro que acenam agora com a possibilidade de voto no ex-presidente Lula. Agora, Serrão, teve uma pesquisa divulgada hoje, inclusive uma pesquisa da CNT, justamente isso, CNT-MDA, em que Lula continua liderando, Bolsonaro segue na segunda posição, mas chama a atenção de todos a queda de Sérgio Moro nessa pesquisa. Será que procede? Pois é, pode ser uma novidade essa queda do Sérgio Moro, né? Ela nem precisa fazer pesquisa para você saber disso, constatar isso. A própria estratégia de marketing do candidato até agora tem se mostrado absolutamente errática. Ele bate em Bolsonaro, bate em Lula, mas não bate em quem deveria bater de verdade, que foi quem o desmoralizou, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, hoje no Brasil está muito claro para a maioria da população, hoje, quem é o ponto, quem é a instituição mais desgastada do Brasil hoje. Indubitavelmente, é o Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, é o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente olha na internet, nas redes sociais, a hashtag STF Vergonha Nacional, aquilo me dá calafrio. Isso não era para acontecer. Só que políticos adentraram ao Supremo com ações o tempo todo e o Supremo aceitou fazer esse joguinho da juristocracia. Então, hoje, o modelo brasileiro é o modelo juristocrático e a grande maioria da população já percebeu isso. Ela não consegue escalar a seleção brasileira de futebol, mas ela escala e bate criticamente nos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa situação é uma situação preocupante do ponto de vista institucional e ela reflete diretamente da eleição. Exatamente por isso, eu escrevi o meu artigo de hoje no site da Jovem Pan, trata dessa questão de uma revolução silenciosa que está acontecendo no Brasil, sobretudo liderada pelos jovens, a favor de mudanças. E mudanças daqueles que não concordam com esse predomínio da juristocracia sobre a legítima atividade política que tem que ser exercida por aqueles que são eleitos, o Executivo e o Legislativo. Leiam lá no site da Jovem Pan, isso aí vai render uma boa polêmica. Agora, Constantino, olhando para a campanha, para a pré-campanha, né, da pré-candidatura aí do presidente da República, tem uma certa disputa rolando nos bastidores entre o Valdemar da Costa Neto, líder aí do partido do presidente da República, e o staff mais próximo de Jair Bolsonaro, que é composto de seus filhos, pela disputa em relação à liderança da campanha, né? Tanto a questão do marqueteiro quanto a gerência das redes sociais. Como é que você vê justamente essa situação? Paulo, isso é um dilema que se apresenta para o presidente, sim, porque ele confia só ali no entorragem, inclusive na família, né? O seu filho Carlos tocaria mais isso, e a turma do centrão fisiológico, que está por conveniência colado no Bolsonaro, gostaria de um marqueteiro, uma coisa mais tradicional para tentar ludibriar aquele eleitor que o Piperno se referia antes, né? Existe sim, vamos conceder esse benefício aqui ao Piperno, é muita falácia pipérnica todo dia, mas existe sim um eleitor mais humilde, né? Que poderia votar até em Lula ou Bolsonaro, uma coisa assim totalmente desprovida de lógica e de ideologia. Mas não dá para acreditar que é 1 em cada 6.
que nem esses 17% que nós vimos aí de eleitores do Bolsonaro que migrariam por Lula. Não há isso tudo. Né? Então, assim, vamos lembrar do clima daquelas eleições. Né? O Lula é o ladrão, é o corrupto, é aquele que destruiu a economia brasileira e quase levou junto a democracia. E o Bolsonaro se apresentou como o anti-Lula, o antípoda do ladrão. Então, isso foi muito importante para a vitória em 2018 e isso não mudou tanto. São 3 anos de governo sem escândalo de corrupção. E o Lula é o Lula. Então, não dá para acreditar que 1 em cada 6 daqueles que votaram em Bolsonaro vão agora votar no ladrão. Esse clima não mudou e o sentimento de anticorrupção no Brasil ainda está muito elevado. Por isso que eu acredito na polarização, por isso que eu acho que essa terceira via, que é fajuta, que não é propositiva, não tem chance, é tudo traço. Outro dia já estava o Moro ali pegando carona no Mamãe Chorei para ficar reclamando até de boicote em pesquisa, até me culpou. Né? Vão ter que chorar, porque é traço, ninguém quer saber dessa turminha. Então é Lula ou Bolsonaro. E nesse ambiente, eu acho que o Bolsonaro tem um ponto se ele optar não pelo pragmatismo do centrão, mas sim por uma coisa mais genuína e raiz. Ele tem que ser o Bolsonaro, aquele que é contra essa bandalheira toda e que está de forma forçada do lado do centrão, sem entregar nacos e ministérios inteiros, né, porque ele tem que fazer isso. É o Brasil. Eu acho que muita gente entende essa realidade e não acha que o Bolsonaro, por conta disso, virou mais um. As pessoas entendem que essa tentativa de forçar uma equivalência moral, ela é abjeta. Ela é abjeta, quer dizer, o sujeito que prefere Lula a Bolsonaro é um sujeito que dá um atestado de que não liga nada para questões éticas. Fala assim, por mim pode roubar à vontade, desde que eu ache que é da minha linha ideológica ou que vai me beneficiar. É isso que o sujeito que vota no Lula está dizendo. Piperno, eu vou querer um comentário seu justamente sobre a queda da avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro. Segundo essa pesquisa CNT de hoje, a queda foi de 47,9% para 42,7%. Quais são os fatores que estão levando justamente a essa redução? Você me fala depois do intervalo comercial. Minutos, nós estamos de volta para você também que nos acompanha através do rádio, conversando um pouco sobre essa nova pesquisa CNT divulgada hoje, pesquisa de intenção de voto para a presidência da República em 2022. Ô Piperno, antes do intervalo, eu havia te perguntado justamente a sua análise, a sua opinião e a justificativa dessa queda no nível de rejeição do presidente da República, do governo Bolsonaro, de 47,9%, praticamente 48%, para 42,7%. Por que essa queda? O que levou a essa queda? E segundo, a redução em relação à distância, né, entre Lula e Bolsonaro diminuiu relativamente. Nós tínhamos uma distância de 17 pontos, agora são 14. Conta para mim. Paulo, essa redução ela vem sendo apontada em várias das últimas pesquisas. Né? Caiu ligeiramente, não me surpreende. Eu já falei aqui algumas vezes sobre as medidas que o presidente Bolsonaro anunciou desde o final do ano, algumas delas de grande impacto. Então, é claro que isso tende a, de fato, diminuir um pouquinho a rejeição dele. Os demais levantamentos apontam que essa rejeição ela continua acima de 50%, mas mesmo aqueles que apontam, aquelas pesquisas que apontam mais de 50%, elas identificam uma pequena queda dessa rejeição. Eu não vou tentar fazer nenhuma ginástica matemática, porque senão eu vou acabar, enfim, adotando a matemática constantiniana, 2 mais 2 dá 5, porque ele soma ótimo, bom com regular, aí vira tudo volta do Bolsonaro. Cada um, enfim, a matemática do Constantino... Qual matemática que é a melhor, a do Marco ou a do Constantino? Eu acho que eu vou falar um negócio para você. Eu ainda prefiro o Teorema de Pitágoras e tal, né? Ele prefere votar em ladrão, pô. Mas, de qualquer forma, mas eu também não vou votar em quem tem ligação com quem já teve ligação com miliciano. Esse papo é recortado, mas esse papo aí de vocês, de ladrão. O outro, por exemplo, fala que acabou com a economia. Como acabou com a economia se ele entregou os melhores indicadores econômicos de todo o período da redemocratização? Estado inchado. Dilma não é Lula. Dilma não é Lula. Dilma é Lula. Dilma é Lula. Porque senão eu vou também ser obrigado a achar que Moro é Bolsonaro, porque andaram falando isso uns 2 anos atrás. Dilma é Lula. A coisa mudou muito. Só fazendo um parênteses aqui na explanação do Piperno, a grande questão que vai popular as mesas de família nos almoços
vai ser, sem sombra de dúvida, a imoralidade do voto petista. E a imoralidade Qual é o alcance da imoralidade de uma pessoa votar em quem deliberadamente apoiou o miliciano, condecorou o miliciano? Não, só um segundinho, Piperno. Só para deixar o ponto bem claro. Porque tudo que vem do Piperno, de novo, eu sou super favorável a críticas pontuais e a gente pode ter várias com todos os governos. O problema é que se eu transplantasse, né, o raciocínio do Piperno para o plano da nossa realidade, é tudo especulativo, é tudo... Né, falam muito em conspiracionista, negacionista. O Piperno está trazendo aqui uma série de conspirações e especulações de conspiração com relação e mentira aí? Ao governo federal, que a gente não enxergou nos últimos 3 anos. De novo, você pode criticar, Piperno, mas ela tem que ser construtiva de alguma forma, a crítica. Isso, o que tem de mentira até aí? mesmo o espantalho que você cria, o pessoal não enxerga isso. O povão não enxerga genocida, o povão não enxerga o índice de rejeição, que nem você fala. O índice de rejeição. Não, porque isso daí é espantalho, não agrega em absolutamente nada. O índice de rejeição está lá em cima. Peraí, então vamos falar de um dado real aqui. Condecorou o miliciano, apoiou o torturador. Aliás, diz que o livro de cabeceira dele, o livro conta lá a história lá do torturador. Ou não? É espantalho. Você acha que apoiar um torturador agora estão falando que ele está querendo fazer... com os líderes da Arábia Saudita, está querendo abrir um diálogo. Ele chama de irmão. Isso foi ciclo de notícia. Vamos falar agora. De número real, relevante. O irmão que é ditador. Vamos lá. Semana passada, uma empresa chamada Jovem Pan, parece que a gente trabalha nela, né? Ela fez a pergunta: que Brasil você prefere? O de Lula ou o de Bolsonaro? Pergunta feita no programa Entre Linhas. Abre lá, você vai ver. 1.900.000 pessoas participaram dessa enquete. Faço a ressalva. Enquete não tem rigor científico nenhum. Mas isso aqui, 1.900.000 pessoas respondendo, é um número plausível. E o que deu? 67% aprovam o modelo, o Brasil de Bolsonaro, e não o Brasil de Lula. Então, tem algo que tem que ser avaliado, porque esse resultado não bate com essas pesquisas, que ouvem só 3.000 pessoas, dizem que houve até mais, mas não bate, não bate. Eu vi uma boa hoje, né? Que nós não vamos ter uma eleição, na verdade, em outubro. É um teste disfarçado para descobrir quantos brasileiros são idiotas ou imorais, né? É mais ou menos isso, né? No frigir dos ovos, nós vamos aturar aqui meses de narrativas pipérnicas, né? Miliciano, torturador, blá, 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 blá. Mas no frigir dos ovos, no final do dia, é isso que o Marco Antônio trouxe aqui. O sujeito vai olhar e falar o seguinte: vamos votar no ladrão ou no cara que a gente tem nojinho e não gosta muito? Ou no puxa-saco do torturador? Ou ladrão ou lambibotas do torturador? É isso. Vamos lá, vamos lá pro dado do torturador. Vamos lá, ele faz coraçãozinho pro Ustra, ó. Ele faz coraçãozinho pro Ustra. Lula com arma dirigida. I love you, Ustra. I love you, Ustra. Na era PT. Peraí. Na era PT, o tempo em que nós tivemos mais jovens brasileiros exterminados pela violência. Eu vou escrever sobre o genocídio da Nova República e vocês vão ficar assustados com os números. Né? É a era PT. A era da matança foi a era PT. Não foi nem a tal da ditadura militar de 1964, não. Foi a era PT, que continua. O genocídio dos brasileiros diminuiu um pouquinho agora, segundo os dados oficiais, mas ele continua. E isso foi estruturado no modelo esquerdista que defende o quê? Bandidagem. Bandidagem não é legal. Bandidagem é morte. Mas, Serrão, é genocídio. Imagina se na era dos assassinos fardados alguém fosse fazer pesquisa independente. Onde esse alguém ia parar? Ah, sim, grande chance naquela época. Agora, quantos brasileiros morriam de homicídio e quantos morrem depois? É só dar uma olhada nisso. Vocês fazem um escarcéu todo. Não vou nem dizer que não tem que se preocupar com alguns casos de injustiça. A maioria não era democrata, não. Era um bando de comunistas querendo fazer do Brasil por causa disso pode matar o ar livre. Não pode. Coloca a palavra na minha boca. Então, 400 mortes em 20 anos.
Nós estamos falando aqui de 60 mil homicídios por ano durante o governo do PT. Olha, 60 milhões mil de mortes, sobretudo jovens. E detalhe, crimes não Só que resolvidos. você está comparando banana com Só um melancia. minuto. Olha só, gente. Só um minuto, por favor. Com bandido real, Você que é o está bandido de ouro. comparando Vamos partir para uma outra discussão aqui. Por favor, Piperno. o Estado com gente que é assassinada